Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, fechando nossa trilogia desta quarta-feira para falar de Copa do Brasil. E nesse vídeo aqui nós vamos falar dos jogos que aconteceram às 20 horas, né? Às 20 horas dessa quarta-feira. Coincidentemente, esses três jogos envolvendo equipes do interior gaúcho e deu ruim para os três, né? As três equipes gaúchas que estiveram em campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil foram eliminadas, né? O Juventude jogou na terça, avançou. Ainda tem o Ipiranga também, que vai jogar nesta quinta-feira. Mas as três equipes que estiveram em campo nesta quarta-feira foram eliminadas. As três jogaram em casa. Então nós vamos passar aqui o jogo a jogo, né, os resultados dessas partidas, quem marcou os gols. Vamos falar também dos jogos que vão acontecer nesta quinta-feira e também dizer que há 5 partidas adiadas, né? 5 jogos foram adiados e ainda não tem data, horário ou local definidos pela CBF. Até no começo da semana, para quem viu o vídeo, né, quando eu passei toda a tabela dessa segunda semana, eu falei, olha, se tudo correr bem, não vai, a primeira fase acaba na quinta-feira. Pois bem, já não vai acabar mais. 5 jogos estão sem data, local e horário definidos. Eu vou passar para vocês então quais são esses 5 jogos. Mas vamos começar falando dos jogos em que a bola rolou, né, no horário das 20 horas. Os jogos que aconteceram mais cedo, já tem 2 vídeos para falar, vou deixar no card no final, né, para vocês acompanharem depois, para não ficar repetindo informação. Então já tem outros 2 vídeos que eu gravei nessa quarta-feira para falar dos jogos que aconteceram mais cedo. Salgueiro e Corinthians está rolando agora, o Corinthians está ganhando no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Mas para não ficar muito tarde, desse jogo eu falo na quinta-feira. Vamos nos concentrar então nesse vídeo, nos jogos das 20 horas. E vamos começar falando da vitória do Remo. Vitória do Remo aí, que teve aí a participação de estreantes, reestreantes, enfim. E inclusive goleiro reserva brilhando, né? O Remo foi até a cidade de Bento Gonçalves para enfrentar a equipe do Sportivo e venceu pelo placar de 2-0. Com esse resultado, o time paraense vai enfrentar na segunda fase a equipe do CSA, o CSA que mais cedo venceu o Guarani de Sobral por 5-1, e o mando de campo desse jogo da segunda fase será do time alagoano, né? Será da equipe do CSA. O Felipe Gedós, que voltou à equipe, né? Conseguiu aí acertar seu retorno à equipe. Ele abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, né? O Felipe Gedós aí que ficou um mês fora da equipe, estava acertando aí a sua situação junto ao Nacional do Uruguai, conseguiu retornar ao Remo e retornou aí abrindo o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Aos 36 minutos, o Sportivo teve a chance de empatar num pênalti, né? Numa cobrança de pênalti, mas o goleiro Thiago Rodrigues que substitui o Vinícius, né? O Vinícius não pôde jogar porque ele testou positivo e ficou em isolamento social. Então, o Thiago Rodrigues foi lá, substituiu o Vinícius e acabou defendendo uma cobrança de pênalti da equipe do Sportivo. Aí já no final do jogo, aos 41 minutos do primeiro tempo, o Lucas Tocantins, jogador que chegou, né, foi contratado na semana passada, chegou nessa semana ao clube, ele fechou a conta, né? Acabou marcando o segundo gol do Remo aos 41 minutos do segundo tempo. Fechou a conta, Remo classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, né? O outro paraense que esteve em campo nesta quarta-feira, o Castanhal. O Castanhal perdeu por Volta Redonda, está fora. Então, equipes do Pará, temos aí na briga ainda o Paysandu, né? Que se classificou na semana passada. E agora a equipe do Remo. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo aqui sem edição, sem tratamento de imagem, de áudio, de nada, que é para ir mais rápido pro ar, né? Que senão, se fosse editar esse vídeo aqui ia ficar pronto lá para meia-noite, né? Bom, seguindo aqui com os jogos que aconteceram na faixa das 20 horas, em Caxias do Sul, o Fortaleza visitou a equipe do Caxias e venceu pelo placar de 1-0. O único gol do jogo foi anotado logo aos 5 minutos, né? Antes de cair uma chuva pesada lá no jogo. O único gol foi anotado pelo David aos 5 minutos de partida, o que definiu a classificação do tricolor do PC, que agora espera o vencedor da partida entre Penharol do Amazonas e o Ipiranga do Rio Grande do Sul, né? Eu falei há pouco que tinha mais um time do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul na parada, é o Ipiranga que vai jogar contra o Penharol. Mas o Remo sabe, né, que independente de quem venha, se vier o Penharol ou o Ipiranga, ele será o mandante de campo deste jogo, conforme definiu o sorteio realizado na CBF. E fechando a trinca de jogos das 8 da noite, o Joinville ficou 0-0 contra o Santa Cruz do Rio Grande do Sul. E como tinha vantagem do empate, né, por ter melhor ranking lá na CBF, né, por ser melhor ranqueado na CBF,
o time catarinense avançou para a segunda fase e vai ter pela frente o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que mais cedo eliminou o Galvez, né? O jogo foi lá na Arena Pantanal e o Atlético Goianiense venceu o Galvez pelo placar de 3-1. Portanto, aí temos mais um, né? Mais dois confrontos, né? Da Copa do Brasil, da segunda fase da Copa do Brasil definidos, né? Teremos aí a equipe do Remo jogando contra o CSA e também a equipe do Fortaleza, né? Recebendo aí a equipe do Joinville recebendo o Atlético Goianiense. A Fortaleza ainda vai esperar aí o vencedor, mas já sabe que é o mandante da partida, né? Bom, vamos lá então agora aos jogos desta quinta-feira, né? Teremos aí jogos, se tudo correr bem, nesta quinta-feira. E eu vou passar para vocês agora quais serão esses jogos. Vamos lá. Bom, rodada começa, né? Às 3h30 da tarde, num jogo que já teve 3 estádios, né? Inicialmente estava marcado para Marília, depois foi lá para Varginha e agora está no Kleber Andrade em Cariacica. E se a CBF demorasse mais um pouco para marcar esse jogo, né? Esse jogo teria que ser disputado em Marte, porque lá no Espírito Santo também foram proibidas partidas de competições nacionais a partir dessa sexta-feira. Então, Marília e Criciúma vão jogar lá no Kleber Andrade em Cariacica, na data limite aí que é permitido partidas de futebol de competições nacionais, né? Então, Marília e Criciúma, um dos duelos dessa quinta-feira pela Copa do Brasil. Às 16 horas, né, teve até um torcedor, né, um seguidor que perguntou sobre o 13, né, se eu ia falar sobre o jogo do 13 na quinta-feira. Vamos falar sim, o 13 vai receber o América Mineiro em Campina Grande. Será que o Lisca vai? Esse jogo vai ser às 16 horas, lá no Presidente Vargas, em Campina Grande. Então esse aí é mais um duelo desta quinta-feira da Copa do Brasil. 5h30 da tarde, o União Rondonópolis recebe o Coritiba. Esse jogo foi adiantado, né? Seria mais à noite e acabou tendo seu horário adiantado. E também às 5h30 da tarde, a equipe da Caldense joga contra o Vasco. Esse jogo lá em Poços de Caldas. Um pouquinho mais tarde, às 18 horas, o Cascavel joga contra a equipe do Figueirense, né? No Estádio Olímpico lá de Cascavel. E fechando aí a rodada, teremos 2 jogos às 20 horas. Portanto, assim que acabar o jogo do Vasco, Caldense e Vasco, é um horário legal, a gente já grava um vídeo para falar desses jogos da tarde. E aí gravamos um segundo vídeo às 10 da noite para falar dos outros 3 jogos da rodada. Cascavel e Figueirense, que vai ser às 18 horas. Mirassol e Red Bull Bragantino, que também vão jogar no Kleber Andrade em Cariacica. Ou seja, o jogo aí vai acabar pertinho já de quando começa a valer o decreto do governo estadual, né? Esse jogo vai ser em Cariacica também. E também às 8 da noite acontece esse jogo aí que eu citei há pouco, né? O Penharol do Amazonas vai jogar contra o Ipiranga. Esse jogo vai ser lá na Arena da Amazônia, em Manaus. Portanto, esses estão os jogos dessa quinta-feira. Teremos aí 3, 4, 5, 6, 7 jogos nesta quinta-feira. Além desses jogos, temos 5 partidas que ainda estão aí sem pai nem mãe, né? Não sabemos quando será e onde será, né? Mais cedo eu gravei um vídeo, rapidinho, aqueles vídeos formato na vertical em pé, que eu falei sobre 4 jogos, né? E esses 4 jogos ficaram marcados para quinta-feira, porém sem local. Agora a CBF atualizou a tabela e além de incluir mais um jogo aí sem data e local, não tem nenhum deles mais tem data. Então todos aqueles jogos que eu falei no vídeo de manhã cedo, que estavam marcados para quinta-feira, dia 18, mas sem horário a ser definido, já não tem mais a data também, né? Evidentemente que a CBF ia fazer isso, porque você não tem como você marcar um outro jogo, um jogo para outro estado na véspera da partida, né? É loucura. Então, os jogos são os seguintes: Goianésia e CRB de Alagoas, Ipiranga do Amapá e Santa Cruz, Jaraguá e Manaus, Palmas e Avaí e também Porto Velho e Ferroviário. Todos esses jogos aí sem ainda data e local para acontecer. Tirando o jogo Palmas e Avaí, que eu agora não me recordo de cabeça para onde estava marcado, vou até olhar aqui no site da CBF, mas todos os outros 4 jogos estavam marcados para acontecer em Goiás. Só que na terça-feira foi baixado um decreto proibindo partidas de futebol por 15 dias no estado, né? Então esses jogos tiveram que sair de lá, né? Eram os jogos que aconteceriam no estado de Goiás. E o jogo Palmas e Avaí estava marcado para o estádio de Independência, né, em Belo Horizonte. Então esse também é um jogo que não pôde acontecer. Então, portanto, aí
5 partidas ainda dessa primeira fase da Copa do Brasil, sem data local para acontecer. Não deve acontecer mais nessa semana, evidentemente. Eu acredito que a CBF aí vai marcar esses jogos para a próxima semana. Então vamos até para não atrasar as outras fases. Né? Então vamos aguardar aí o que vai acontecer. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, né? Deixe aí seu comentário sobre o que vocês estão achando de toda essa situação, né? Que está envolvendo o futebol, essa polêmica. Uns querem que para, outros querem que continua. Então deixa aqui a opinião de vocês nos comentários. E não se esqueça, ó, vou deixar aqui do lado ou aqui, não sei qual dos dois lados vai aparecer o card. Não se esqueça então também de conferir os vídeos que eu gravei mais cedo, que eu falo mais detalhes aí das partidas que aconteceram no período da tarde, né? E do início da noite, inclusive aí, que eu considerei a zebra, né? Do dia, a vitória do Retrô sobre a equipe do Brusque. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!